Glória a Deus, mais um repartir aqui nessa quinta-feira do Flor das Fontes. Quero compartilhar uma palavra que vai me alimentar e que vai alimentar o seu espírito. Irmãos, eu quero começar essa reunião trazendo uma exortação para o meu e para o seu coração. Sempre que nós estamos desajustados ou aquém de Deus, nós temos a possibilidade de nos voltar para o Senhor. Porque o Senhor é aquele que de fato quebranta o nosso exterior e faz com que o nosso interior esteja concordante, alinhado com a vontade e com a palavra do Senhor. Essa semana em específico nós estamos vivendo a Semana do Candelabro de Ouro, revelando a presença da unidade que se move em nós. E que desafio é nós vivermos em unidade. Em unidade com aqueles que nós temos pouco afeto, em unidade com aqueles que muitas vezes na nossa alma, no nosso afeto natural, nós não temos tanta compatibilidade, que o nosso temperamento é diferente, que a nossa criação é diferente, que os nossos hábitos, costumes e tradições também são um pouco diferentes, mas nós, como filhos de Deus, nós precisamos entender que a nossa posição está em buscarmos essa unidade. E não é possível nós forçarmos uma unidade em nós mesmos. A unidade real, genuína e verdadeira é gerada pelo próprio Senhor no meu e no seu interior. Pelo próprio Senhor no meu e no seu coração. Então, essa presença gera em nós essa limpeza, gera em nós essa luz. E essa luz limpa e traz à existência tudo aquilo que estava oculto no nosso interior. Porque a Bíblia diz que não há nada que esteja oculto que não vá ser revelado. Inclusive a nossa falta de concordância, inclusive a nossa discordância com outros irmãos e também os nossos pecados, os nossos desafetos e a nossa prisão, muitas vezes, no afeto natural. Por isso, nós precisamos pedir para que o Senhor quebrante mesmo o nosso exterior, para que o nosso espírito esteja em plena concordância, em plena comunhão, em plena unidade com o Senhor, para que nós não sejamos um impedimento na obra de Deus. Eu estou lendo um livro, quero compartilhar rapidamente com os irmãos, se chama O Quebrantamento do Homem Exterior para a Liberação do Espírito, e fala justamente sobre esse fato, que a igreja é um canal de Deus na terra e que Deus decidiu se restringir em dois aspectos. Primeiro, ele se restringiu na pessoa de Jesus Cristo e hoje Deus também está restrito pela igreja, porque a igreja limita a Deus. Como nós podemos não limitar Deus? Permitir que o Senhor quebrante o nosso exterior para que o nosso interior esteja alinhado em concordância com o Senhor, para que a obra de Deus nessa terra seja executada, não em altos e baixos, como muitas vezes é executada, mas em concordância, alinhada, de fato precisa. E um dos aspectos que o Senhor encontra com certeza mais dificuldade na igreja dele é a questão da unidade, é a questão da concordância. Os irmãos e nós, como esse corpo de Cristo, muitas vezes nós nos prendemos em aspectos que são externos, em aspectos que são superficiais. E nós, em diversos momentos, procuramos razões e motivos para os nossos afetos naturais que estão desalinhados e bagunçados para justificar uma falta de unidade. Quando a palavra do Senhor é bem clara, que quando de fato Jesus voltar, nós não teremos necessidade de ser pastoreados por outras pessoas, porque Ele é esse bom pastor e esse bispo que apacenta mesmo as nossas almas. E diante do Senhor, todos estaremos sendo bem pastoreados por um só Deus, em uma única unidade, com um único propósito, com um único objetivo e com uma única motivação. E um outro ponto que eu quero destacar aqui com os irmãos, nessa palavra, nessa semana, é que a questão desse candelabro. Esse candelabro, ele significa a luz do Senhor, significa a palavra do Senhor que se move em nós. E a única forma de nós termos concordância, de nós termos unidade como igreja, como corpo de Cristo, é deixando que a palavra do Senhor e a luz do Senhor brilhe em nós. Quero ler aqui com os irmãos um texto muito conhecido, um Salmos muito maravilhoso, que diz assim, para você que quiser acompanhar a palavra do Senhor, Salmos 36, versículo 9. Pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz somos iluminados. Essa versão está um pouco diferente, eu estou lendo na versão King James, mas em suma, principalmente na versão da Almeida, fala que na tua luz nós vemos a luz.
E é exatamente isso. Quando nós nos expomos à presença do Senhor, quando nós estamos disponíveis diante desse Deus e disponíveis diante desse candelabro, disponíveis diante dessa luz, o que em nós está desajustado é trazido à existência, não para um julgamento e para uma condenação, mas para uma limpeza, para uma purificação, para que o candelabro resplandeça em nós e que essa unidade e essa presença sejam geradas e se movam através de nós. Então, irmãos, quero fazer um convite para você e um convite para mim, que nesse dia, nessa quinta-feira do Flor das Fontes, que haja mesmo esse quebrantar do Senhor fluindo em nosso exterior, para que o nosso espírito e o nosso homem interior estejam alinhados por essa luz, alinhados por esse candelabro, alinhados por essa palavra e alinhados também por esse mover e por essa unidade. Que os afetos naturais sejam deixados de lado, que os afetos naturais sejam renunciados, que esse mel e que esse fermento sejam confessados por nós, confessados pelos nossos lábios e sejam nomeados da maneira precisa. Tanto o fermento quanto o mel, eles são questões naturais. O mel, ainda que seja uma característica doce e aparentemente boa, ela continua sendo natural, continua sendo uma obra da nossa carne, continua sendo uma obra dos nossos afetos que são limitados. O fermento, aparentemente, é algo negativo na palavra, e isso claramente é ruim. Mas quantos de nós nos movemos denunciando o fermento como algo negativo, mas nos apegamos no mel, naquilo que é aparentemente moral, naquilo que aparentemente é positivo, nas nossas preferências, nas nossas deduções, nos nossos julgamentos, nos nossos apontamentos e tantas vezes, inclusive, no nosso temperamento. Esse não é o foco. O foco está em deixar a luz, em deixar o candelabro, em deixar a palavra do Senhor nos iluminar. E essa palavra, ela é muito rica, porque eu quero ler outro texto com os irmãos aqui, falando sobre essa luz, sobre essa palavra e sobre esse candelabro, que se encontra no livro de Provérbios. Provérbios 6, no versículo 23 diz: Porquanto o mandamento é lâmpada, o ensino é luz, e as advertências da disciplina são um caminho que conduz à vida. Glória a Deus, irmãos. Existe um salmo muito conhecido que também me lembra e me remete a esse aqui que nós acabamos de ler, que diz que nós vamos andar por essa luz, nós vamos andar por essa lâmpada, porque a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Sempre haverá uma direção, sempre haverá uma palavra que nos moverá. E nos versículos anteriores a esse provérbio, fala sobre principalmente a questão de nós guardarmos e obedecermos a palavra do nosso pai e da nossa mãe. Mas eu quero aqui também trazer a exortação para os irmãos de nós pensarmos nisso também na pessoa do próprio Senhor. Então acompanhe aí nas escrituras, Provérbios 6, versículo 20 ao 22, e eu vou destacar com os irmãos o versículo 22. Filho meu, obedece à orientação de teu pai, e não abandones o ensino da tua mãe. Ata-os para sempre ao teu coração, envolve-os junto ao teu pescoço. Quando caminhares, eles te guiarão. Quando te deitares, eles te protegerão durante o sono. Quando acordares, eles dialogarão contigo. Glória a Deus por essa palavra e glória a Deus por essa direção. O versículo 22 me marcou muito. Por quê? Porque nós temos 3 direções e 3 palavras precisas para cada momento. O que o homem faz se não caminhar, deitar, que significa dormir, e acordar? É exatamente esse o ciclo da nossa vida. Nós caminhamos, nós nos deitamos para descansar e novamente nós despertamos, nós acordamos. E esse versículo é tão poderoso porque nós não precisamos de outros livros, de outros tipos de conteúdos, por mais que agreguem, nada se compara à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela tem uma direção para mim e para você,
para todos os momentos das nossas vidas, para todas as estações, para todas as idades, para todas as fases, para ambos os sexos. Existe uma direção. Então, quando nós caminhamos, essa palavra nos guia. Quando nós nos deitamos, essa palavra nos guarda. E quando nós acordamos, levantamos, essa palavra fala conosco. Glória a Deus por essa palavra tão rica e tão maravilhosa. E é pensando justamente nisso que eu quero compartilhar o versículo chave para esse dia. Quinta-feira do Flor das Fontes, o candelabro e o dispensar do óleo dourado. O primeiro versículo que nós queremos ler e refletir é o texto de Zacarias. Zacarias, ele foi um livro escrito pelo próprio profeta e sacerdote Zacarias. E foi escrito num contexto em que os exilados da Babilônia retornaram para Jerusalém para ajudar, guiados pelos sacerdotes Zorobabel e Josué. E Zacarias foi um homem que nasceu no período do exílio babilônico e retornou para Jerusalém, retornou para Judá, junto com esses sacerdotes, e ele também vinha de uma família, de uma continuidade sacerdotal. Então ele descendeu aquilo que era o ministério profético de Ageu e também teve continuidade no ministério sacerdotal do seu avô. E aí ele escreve esse livro nesse contexto. E é importante nós termos noção de como isso acontece. Quando eles retornam para Jerusalém, para Judá, o Senhor estabelece a direção para que eles reconstruíssem o templo, para que eles reconstruíssem aquilo que representava a luz do Senhor, aquilo que representava a comunhão com o Senhor, aquilo que representava a aliança com o próprio Senhor. E é nesse contexto em que o livro de Zacarias é escrito, num contexto de profecia, num contexto de sacerdócio, num contexto de retorno do exílio para a terra de Jerusalém e Judá, e num contexto em que existe uma ordenança e uma direção, inclusive do próprio Zacarias, que expressa as visões para o povo de Deus, para que esse templo fosse reconstruído. Porque nós temos, de fato, esse entendimento de que a antiga aliança tem um outro mover, tem uma outra direção. Hoje o Espírito está em nós, mas na antiga aliança existia essa possibilidade do povo ter acesso a Deus por meio desse templo edificado. Por isso, é muito importante que nós tenhamos esse conhecimento de que não é somente uma construção simples, mas significa justamente o retorno desse povo para o Senhor, retornando o próprio coração e o próprio interior para o Senhor. Eu quero ler com os irmãos, peço para que vocês abram aí na Bíblia de vocês o livro de Zacarias. Nós vamos ler alguns versículos, mas eu quero enfatizar o versículo 6 do capítulo 4. Zacarias 4, versículo 6, nós vamos ler o seguinte, diz assim: Então ele me explicou, esta é a palavra do Senhor a ser entregue a Zorobabel, não por força nem mediante a violência, mas pelo poder do meu Espírito, afirma o Eterno dos Exércitos. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, porque essa palavra, por mais que tenha sido direcionada para Israel naquele momento, é uma palavra que permanece até hoje também para nós. E o primeiro ponto que eu queria destacar aqui com os irmãos desse versículo que nós podemos aprender é que nós devemos ser movidos pelo Espírito de Deus. Não devemos nos mover pela força da nossa carne e nem devemos nos mover pela falsa violência descontrolada de uma alma que não se submete ao Espírito de Deus. Essa é uma realidade que nós precisamos exercitar diariamente. Diariamente nós exercitamos essa palavra. Diariamente nós exercitamos essa submissão ao Senhor, essa submissão ao Espírito de Deus. E como nós podemos fazer isso? Nós precisamos constantemente permitir com que o nosso espírito, o nosso interior esteja esvaziado daquilo que diz respeito à nossa vontade, aos nossos desejos, aos nossos achismos
e abraçarmos aquilo que diz respeito à direção do Espírito para nós em cada momento. Como eu li no texto de Provérbios, no texto de Salmos, essa palavra, ela nos guia enquanto andamos, ela nos guarda enquanto deitamos, e ao acordarmos, ela fala conosco. E o Espírito, ele está em nós, nós somos templo do Espírito Santo. E esse Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos os filhos de Deus. E se de fato somos filhos de Deus, existe um fruto nisso. Qual é o fruto da nossa aliança? Qual é o fruto da nossa filiação? O fruto é, somos guiados pelo Espírito de Deus. Então, é muito importante nós termos esse entendimento. Nesse mesmo livro que eu estou lendo, esse quebrantamento do homem exterior, fala muito sobre a questão da restrição. Inclusive, na semana passada, nós lemos um texto que fala sobre nós termos um possuidor. E quem de fato é possuído por alguém, quem de fato tem um dono, quem de fato carrega o Espírito, quem de fato é guiado por esse Espírito, não se move como quem não tem uma direção. Se move como quem de fato sempre tem uma direção. Como nós podemos ver no exemplo e na vida do próprio apóstolo Paulo, que foi impedido pelo Espírito de acessar e de entrar em algumas cidades, em alguns lugares. Então, irmãos, glória a Deus por essa restrição, glória a Deus pelo Espírito que nos restringe, glória a Deus pelo Espírito que nos livra, glória a Deus pelo Espírito que se move conforme o que Ele deseja, e não conforme o que nós desejamos. E essa palavra, ela é suficiente para nos direcionar e para nos guiar constantemente. A cada dia essa palavra é suficiente para nos guiar. Nós precisamos nos apegar não somente no mover do Espírito, não somente na direção do Espírito e não somente na restrição do Espírito, que é maravilhosa, mas também nos agarrarmos à realidade dessa palavra, à realidade desse candelabro. Por isso eu quero ler com os irmãos o segundo texto que está no livro de Êxodo, Êxodo 40, o versículo 24 e 25 diz: colocou o candelabro na tenda do encontro, em frente da mesa, do lado sul do tabernáculo, e dispôs as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor havia ordenado. E o segundo ponto aqui que eu quero colocar para os irmãos é que nós devemos ser alicerçados na palavra. Sim, a palavra é o mais firme fundamento e o mais firme alicerce que nós podemos ter. E o Senhor tem gerado mesmo essa consciência em mim, esse incômodo no meu espírito, para que haja zelo por essa palavra. Jesus, como o Verbo encarnado, cheio de graça e de verdade, é a palavra viva de Deus. E as Escrituras, ela é a palavra escrita de Deus. E nós podemos acessá-la constantemente, continuamente, a cada dia. Esse candelabro nos ilumina. Essa palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. Irmãos, e nós juntos clamamos ao Senhor, né? Então, irmãos, que haja essa consciência mesmo no meu e no seu espírito de que nós precisamos ser guiados pelo Senhor, direcionados pelo Senhor. Na pessoa do Espírito Santo de Deus, nós somos restringidos, nós somos restritos pelo Senhor. E glória a Deus por essa restrição. Que o Senhor a cada dia nos dê a direção de sermos guiados, restringidos, direcionados por Ele para cumprimento da Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, e para cumprimento da obra do Senhor na terra, que nós como igreja, como filhos de Deus, andemos em obediência e abramos caminho para que o Senhor realize o querer dele aqui nessa terra. E como nós podemos fazer isso? Deixando com que o nosso exterior seja quebrantado, para que haja caminho em nós, para que haja direção em nós. E a outra maneira é nos alicerçando nessa palavra, é deixando essa palavra ser luz para os nossos dias, deixando essa palavra ser lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, permitindo com que essa palavra e fazendo com que ela seja atada ao nosso pescoço, guardando-a perpetuamente, como mandamento, como instrução,
como vida e como direção constante e diária a cada dia. De Gênesis a Apocalipse, a palavra precisa ser zelada não somente como letra, mas como espírito que nos dá vida, como espírito que me vivifica e como espírito que te vivifica. Glória a Deus! Eu quero compartilhar aqui com os irmãos a chave Pix, onde nós podemos ofertar, onde nós podemos entregar o nosso dízimo, onde nós podemos entregar a nossa oferta. A chave Pix da Igreja em Vinhedo é igrejavinhedo@gmail.com. Consagre a tua oferta, consagre o teu voto, consagre o teu dízimo. Isso, irmão, é uma palavra que tem estado no meu interior já há algum tempo, de que existe uma direção do Senhor, tanto na nova aliança quanto na antiga aliança. A igreja primitiva, ela tinha uma direção. A direção era: todos compartilhavam dos seus recursos, eles vendiam o que tinham e compartilhavam entre si, para que ninguém tivesse falta de nada, mas para que todos fossem supridos em suas necessidades. Então, que haja mesmo a nossa disposição de compartilhar, de distribuir e de suprir a necessidade do corpo de Cristo a cada dia. Deus abençoe. Até a próxima quinta-feira. Shalom, shalom. Senhor, nessa quinta-feira das fontes, essas fontes, Senhor Deus, que fluem, Senhor, fluem mananciais profundos, Senhor, esses mananciais que são alimentados, Senhor Deus, pelos rios, Senhor Deus, faz mesmo fluir, Senhor Deus, essas águas, Senhor Jesus, no nosso interior. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor Deus, por esse fluir do Teu Espírito, Senhor. Obrigado pelo candelabro, Senhor Deus, que dispensa do óleo dourado, que é o Teu Espírito, que é, Senhor Jesus, a Tua vida divina. Senhor Jesus, graça nós Te damos, Senhor Deus, por esse candelabro de ouro, Senhor Deus. Essa substância, Senhor Deus, do candelabro de ouro, retratando o Pai como a sua fonte e a sua natureza, Senhor. A tua natureza, Senhor Deus, divina, Senhor, que é dispensada a cada dia a nós, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor Jesus. Graça nós Te damos, Senhor Deus, por essa natureza divina, por essa vida divina, por esse valor precioso da sua vida divina que foi soprada, Senhor Deus, nas nossas narinas, Senhor. E hoje temos o fôlego de vida, Senhor Deus. O Senhor nos fortalece com esse fôlego. O Senhor tem nos suprido, Senhor, com esse fôlego, esse pneuma, esse vento, Senhor Jesus, que nos dá a direção, Senhor Deus. Esse vento que nos guia, Senhor Jesus. Ah, Senhor Jesus, louvado seja o Seu nome, Senhor, por esse vaso, Senhor Deus, que contém o azeite, Senhor Jesus. Nós Te amamos, Senhor. Nós amamos, Senhor Deus, essa expressão de Cristo, Senhor Deus. Essa expressão, Senhor Jesus, do azeite, Senhor Deus, dourado, que flui, Senhor Jesus, que flui, Senhor Deus, da oliveira, Senhor Deus, para os ramos, Senhor Jesus. Nós não ficaremos sem esse azeite. Nós não ficaremos, Senhor Deus, sem esse Espírito, Senhor. Ah, Senhor Deus, nós nos alegramos nessa palavra de hoje, Senhor Deus, porque nós sabemos que Cristo disse: eu sou a oliveira, aleluia, vós sois os ramos, e quem permanecer em mim e eu nele, esse dará muito frutos. Senhor, olha, Senhor Jesus, para nós como esses ramos, Senhor Jesus, com esse ramo, Senhor Jesus, injetado em Ti, Senhor. Fazemos parte do Teu corpo, Senhor Jesus. Somos nutridos por Ti, Senhor. E o nosso desejo, Senhor Deus, é dar frutos para o Senhor. Senhor Deus, nós permanecemos em Ti, Senhor Deus,
posicionados, e por permanecer posicionados, o Senhor nos supre a cada dia, Senhor. Nos supre mesmo com esse óleo, com Teu Espírito. Senhor, fluímos em Ti, Senhor Deus. Somos capacitados, Senhor Deus. Somos, Senhor Jesus, valentes e corajosos em Cristo Jesus. Ó, Senhor Deus, nos abençoa, Senhor Deus. Dá-nos mesmo essa nova porção, Senhor Deus, hoje, Senhor Deus, do Teu Espírito, do Teu dispensar, Senhor. Queremos Te entregar, Senhor Deus, o nosso fruto, Senhor Deus, o fruto do nosso trabalho, Senhor Deus. Consagramos a Ti, Senhor Deus, as nossas mãos, Senhor Deus, os nossos bens. Senhor Jesus, Pai, queremos Te entregar esse testemunho, Senhor Deus. Esse novo testemunho, Senhor Deus, esse testemunho verdadeiro, Senhor Jesus. Graça nós Te damos, Senhor Deus, por todo esse azeite, Senhor Deus, por essas 7 lâmpadas, Senhor Jesus, que representa, Senhor Jesus, o Teu Espírito, Pai. Louvado seja o Seu nome, Senhor, por todos os frutos do Teu Espírito, Senhor. Glória a Deus pelo Espírito de sabedoria, Senhor, pelo Espírito de conhecimento, pelo Espírito de fortaleza, Senhor Jesus. Liga mesmo, Senhor Deus, essa luz do nosso entendimento, Senhor Deus, para que possamos prosseguir, Senhor Deus, nessa caminhada, Senhor Deus, alimentando de Ti, Senhor Deus, bebendo de Ti. Nós laboramos em Ti, Senhor, recebemos de Ti essa boa porção, Senhor Deus, da terra que representa Cristo, o Senhor. Laboramos em Ti, Senhor Deus, cavamos em nós mesmos, Senhor Deus, e achamos, Senhor Deus, esse tesouro tão valioso, escondido no vaso de barro, Senhor. Esse tesouro, Senhor Deus, que é a Tua presença, esse tesouro, Senhor Deus, que é de ouro, Senhor Deus, esse tesouro tão valioso, Senhor Deus, que é o Teu Espírito, Senhor. Ah, Senhor Jesus, a carne para nada aproveita, Senhor Deus. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Senhor, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida, Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor tem nos dado a Tua palavra, Senhor Deus. E esse é o nosso grande tesouro, Senhor. Nós achamos esse tesouro, Senhor Jesus, e nós queremos multiplicar, Senhor Deus, esse tesouro, Senhor. Queremos dispensar desse tesouro tudo aquilo que nós, Senhor Deus, aprendemos, que nós vimos, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor tem revelado a nós, Senhor Deus, através das Suas Escrituras, através das experiências, Senhor Jesus. Queremos transmitir, Senhor Deus, ao nosso próximo, aos nossos irmãos, aos nossos familiares, em cada ambiente, Senhor Deus, em cada situação, Senhor Jesus. Nós somos os Teus filhos, Senhor Jesus, que avançamos, Senhor Jesus, com o Teu corpo, Senhor Deus. Nós clamamos, Te entregamos esse testemunho, Senhor Deus. Não olhamos para trás, Senhor Deus, mas pegamos esse cajado na mão, Senhor Deus, e prosseguimos em seguir ao Senhor. Prosseguimos, Senhor Jesus, em Te conhecer, em Te fazer conhecido, Senhor, porque o nosso propósito aqui na terra, Senhor Deus, é Te expressar, Senhor Deus, é Te adorar, é Te invocar, Senhor Jesus, é falar de Ti, Senhor Deus, falar que só existe um Deus que criou os céus e a terra e o mar e tudo o que nele há, que criou e formou o espírito do homem dentro do homem. Senhor Jesus, louvado seja o Seu nome, Senhor Deus. Graças Te dou porque nós estamos nesse desfrute, Senhor Deus. Nós estamos Te desfrutando, Pai, cada vez mais, Senhor Deus, intensamente, Senhor Deus. Desfrutamos do Senhor, Pai. O Senhor é essa sabedoria, o Senhor é o Consolador. Senhor, obrigado por nos consolar nos momentos difíceis, Senhor Deus, em todos os desafios, Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor tem sido a nossa coragem, o Senhor tem nos fortalecido, Senhor Deus, a cada dia, Pai, com
uma palavra, Senhor Deus, louvado seja o seu nome, graças eu te dou em nome do Senhor Jesus. Amém. Salmos 45. De boas palavras transborda o meu coração. Ao Rei consagro o que compus. A minha língua é como pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. E em teus lábios extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói, e cinge tua glória e majestade para sempre. Oh, 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 oh. Para sempre. Salmos 25. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vossas súplices. O Senhor é minha força e o meu escudo, nele meu coração confia, nele eu fui socorrido, por isso meu coração te exulta, e com meu cântico eu louvarei. Aleluia! O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta, exalta, e para sempre. Oh, aleluia! Oh, 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 e para sempre. E para sempre. Para sempre. Salmos 84. Quão amáveis são teus tabernáculos, Senhor. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios. Meu coração e minha carne surtam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu e teus altares, Senhor. Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênçãos, cobre a primeira chuva. Os cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião, diante de Deus em Sião. Vão indo
de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião, diante de Deus em Sião, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião, diante de Deus em Sião. Feliz o homem que em ti confia. Feliz o homem que em ti confia. Salmo 149. Os fiéis louvam a Deus, aleluia, aleluia. Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exulte no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Senhor. O Senhor se agrada do seu povo, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Senhor. Sim, o Senhor se agrada do seu povo. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Senhor. O Senhor se agrada do seu povo, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Senhor. Sim, o Senhor se agrada do seu povo. Exultem de glória os santos, aleluia, e aleluia, aleluia. Aleluia. Na sua garganta estejam os altos louvores de Deus e nas suas mãos espada de dois gumes. Na sua garganta estejam os altos louvores de Deus e nas suas mãos espada de dois gumes. Sim, na sua garganta estejam os altos louvores de Deus e nas suas mãos espada de dois gumes. Na sua garganta estejam os altos louvores de Deus e nas suas mãos espada de dois gumes, aleluia. E porque Ele é o Senhor, sim, o Senhor se agrada do seu povo, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Senhor, sim, o Senhor se agrada do seu povo. Salmos 34. Tamu ve'ha'u ki tov Adonai, tamu ve'ha'u ki tov Adonai. Aleluia. Bendirei o Senhor em todo o tempo e o seu louvor estará nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma e os humildes se alegrarão. Oh, oh, oh.
Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou de mim todos os meus temores. Contemplei-o e sereis iluminados, e vosso rosto jamais sofrerá. E o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o temem. O anjo do Senhor nos livra. Ai, 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 provai que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O Senhor é bom. E provai que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O Senhor é bom. Ele é bom, é bom, é bom, é bom. O Senhor é bom. É bom, é bom, é bom, é bom. O Senhor é bom, e é bom, é bom, é bom. O Senhor é bom, é bom, é bom, é bom, é bom. O Senhor é bom. La la la, aleluia. La 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 la. Bom, é bom, o Senhor é bom. Que tove Adonai. O Senhor é